Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do KionCast. Hoje eu tô aqui com a Nath, que é a rainha do suporte aqui do Personal Online, é isso mesmo, Nath? Bom, dizem, né? Boatos. E tô aqui também com o Caio, Personal Trainer. Ouvi dizer que é o cara mais copiado aí da internet, é isso mesmo? Quantas cópias hoje temos aí do Caio? Umas boas dezenas, talvez centenas. Tem que ver ainda que tem as cópias versão feminina e as cópias versão masculina. Olha também, só. Se colocar na conta... É um bolo, bastante, né? Dá bastante. Tem uma galera, tem. É isso aí. E meu nome é Bianca e eu sou aqui hoje líder do time do Personal Online. E o tema do episódio de hoje é como surgiu o Personal Online. Esse tema é bom. Esse tema é bom. Tema, tem muita gente aí que é curiosa pra descobrir. Inclusive, eu acho que uma das dúvidas que as pessoas mais têm, né? É Caion ou Caio? Exatamente, isso aí chega muito. O Caion. Porque o Caion... Não, você Como sabe é que é? às vezes me convidam para dar palestra lá a última que eu dei em São Paulo, acho que foi no evento do Rafa. Uhum. As pessoas falam assim, as pessoas me chamam de Caion, elas têm a nítida certeza de que eu chamo Caion. Inclusive, teve uma apresentação, né? Teve um cara que foi apresentar, antes dele me chamar no palco lá para dar uma palestra, ele falou assim, galera, senhoras e senhores, hoje quem vai falar para vocês aqui é uma das maiores referências do fitness na internet. A gente vai falar hoje sobre YouTube com vocês, Caion. E aí, aí reforçando ainda mais. Então, assim... Mas fala aí, você liga, Caio? Não. Caio? Explica pra galera como é que é isso aí. Inclusive assim, né? Vamos lá. Vamos começar respondendo essa pergunta, né? Primeira coisa, gente. Meu nome é Caio, né? Meu nome é Caio, sem o N no final. Só que de onde que surgiu o Caion? O Caion surgiu da minha marca, né? Hoje a nossa empresa, né? Ela chama Caion Treino. Caion Treino. E eu lembro que quando a gente foi criar essa marca, quando eu fui criar lá atrás, né? Isso, sem saber que ia ter a repercussão que a gente tem hoje, eu pedi para criar o quê? Eu falei assim, olha, eu quero uma marca que remeta o meu nome ao trabalho online que eu quero desenvolver. E na época eu nem tinha começado ainda um trabalho online. Então eu falei assim, eu quero um nome que junte o Caio com o online. E aí o cara genialmente fez o Caion. Caion, de online Eu acho no que final. não poderia ter sido uma ideia melhor, né? Foi top. Perfeito. Perfeito. Foi tipo uma imitação daquela marca Canon, né? Aquela marca de câmera, né? Não sei nem se é uma das mais relevantes, mas Canon. Mas, bom, é isso. Mas vamos lá. Por onde que a gente poderia começar, tirando a dúvida do pessoal sobre o surgimento do personal online, né? Afinal de contas, o que é e como surgiu, né? Eu acho que a gente poderia começar com como surgiu, né? Como surgiu o personal online? Exato. É uma dúvida que muitos têm, né? Muitos alunos, principalmente. Eu falo aqui por ser aluna, que eu também... Antes de conhecer o Caio, eu fui aluna do programa e era uma curiosidade minha, que eu vi o Caio na internet, mas... Aí eu conheci o programa dele e falei, nossa, mas de onde surgiu esse rapaz? Como ele brotou, assim? Por que ele tá aqui fazendo... eu sempre tive essa dúvida, de onde ele veio? Será que ele veio pra internet só pra ganhar dinheiro mesmo? Eu ficava com aquele receio e tal. Mas conta pra galera, Caio, como foi que surgiu o personal online? Até tem uma galera que às vezes acha assim, né? Esse cara às vezes foi uma... Será que ele pagou uma agência de marketing pra fazer a coisa acontecer, né? Como é que funciona? Bom, o primeiro passo é que... O personal online surgiu de uma necessidade que eu percebi dentro das academias. Então, assim, foram vários anos, né? Eu trabalho em academia, se eu for contar o período de estagiário, né? Eu me formei, eu comecei educação física, na verdade, em 2009. E ainda em 2009, no final de 2009, eu já estava estagiando. Eu comecei a estagiar dentro de academia no meu segundo período de faculdade, né? Então, cada período geralmente tem 6 meses, né, de curso. E logo no segundo período, eu já comecei a estagiar dentro de uma academia. Então, assim, eu tô dentro da academia desde 2009, né? Hoje a gente tá em 2023, aí são quantos anos dentro de academia. E eu comecei a perceber o quê? Uma necessidade, né, de trazer um ponto de resultado para os alunos. O que acontece? As academias estão muito preocupadas em manter o cliente ativo. Toda academia tem essa preocupação, né? Qual que é o objetivo de uma academia? Reter o cliente lá. Né? Reter o cliente, fazer o cara continuar pagando a matrícula, né? Então, o cara se inscreve numa rede qualquer, ou numa academia de bairro. Enfim, a academia muitas vezes oferece até muitos serviços para esse cara, né? Falar, olha, aqui na nossa academia tem musculação, você tem dança, você tem aula de zumba, aula de pilates, aula de funcional.
E tudo isso a academia traz de uma forma assim, para dar várias opções para esse cliente ficar na academia, se manter ativo fisicamente. Esse é o objetivo da academia. Claro que ela não pensa na saúde, no bem-estar, ela pensa na mensalidade. A academia é um negócio, né? Quem monta uma academia monta para ter uma recorrência, ou seja, uma receita, isso, né? Nada de errado. Uma receita mensal, ela precisa sobreviver, ela precisa pagar os boletos, pagar os funcionários, ela precisa ter o retorno do investimento que ela gastou ali naquele maquinário, né? Uma academia hoje, para se montar uma academia grande hoje não é barato, é um investimento considerável. Ela precisa de dinheiro e o objetivo é o quê? É que esse cliente pague uma mensalidade eternamente para ela e tá tudo bem até aí. Só que o que eu comecei a perceber? Que o cliente, ele necessitava de algo a mais. Ele necessitava o quê? O cliente estava indo na academia, ele não queria simplesmente se manter ativo, apesar de muitos terem esse objetivo. Eu quero ir para me manter ativo, para melhorar a minha saúde. O cliente quer um pouco além disso. Ele quer melhorar esteticamente. Ele quer emagrecer, claro. A mulherada quer levantar o bumbum, a maioria dos rapazes, mas não só os rapazes, mas as mulheres também querem perder barriga, perder pochete. Eles querem resultados estéticos, né? E eu percebi que a academia não estava nem aí para isso. A academia geralmente coloca o quê? Inclusive foi por onde eu comecei. Coloca um estagiário muitas vezes para atender. Pega um professor, não dá o treinamento devido para esse professor. Geralmente esse instrutor que fica na academia, ele não tem treinamento, não tem muita base. Ele fica lá só girando na academia e acaba não atendendo o aluno como deveria. O que reflete na falta de resultado do aluno, na desmotivação do aluno. Aí esse cara fica migrando. Vai da musculação, de repente vai para uma aula de zumba, uma aula de funcional, uma aula aqui, uma aula ali. Ele quer fazer 1000 coisas na tentativa de acelerar o resultado, sendo que ele precisaria só de um treinamento bem feito na musculação. Então, o personal online, se eu for resumir, ele surgiu daí, de eu identificar essa necessidade de falar, cara, eu vou atuar, eu vou ensinar as pessoas a treinarem para ter resultado. Se for pegar a essência, surgiu daí. Daí você foi... Como surgiu para a internet, né? Porque você hoje é personal online. Você gravou ali um vídeo. Como foi essa ideia de querer gravar um vídeo? Porque você sentiu essa necessidade e, sei lá, como é que eu posso expandir isso? Eu fico curiosa em relação a isso. Sim, foi basicamente assim, né? Como eu disse, eu comecei lá como estagiário, né? E aí, se for pegar digamos, o meu andar dentro da academia, né? Eu comecei como estagiário, logo que eu tive a minha formação, né? Consegui o meu diploma. Eu fui contratado como instrutor. E eu não sei se o pessoal sabe, mas o instrutor nas academias ganha muito mal, né? Na época, vamos colocar assim, era 2011, 2012 que eu tava formando, né? Eu tava ganhando ali cerca de R$6 alguma coisa, não sei se era 4 alguma coisa, 6 alguma coisa, acho que dependia muito do horário ou da carga horária que eu fazia na academia, mas girava em torno disso, entre 4 e pouco, 6 e pouco a hora. Isso é muito pouco. É muito pouco. Então, tipo assim, geralmente um profissional de instrutor de musculação, ele trabalha cerca de 4, 6, 8 horas dentro do salão de musculação por dia. E a hora era mais ou menos isso na época. Não sei quanto que é hoje, mas acredito que não seja muito diferente disso. Talvez seja R$10 hoje, R$12. Vou te falar que se tiver uma academia que paga razoavelmente bem, vai pagar R$15. Isso pode considerar que é o pagar bem, né? Sim. R$15 a hora. O cara trabalha 4 horas no salão de musculação, ele vai estar ganhando ali R$90. Não, falei a conta errada, ele vai estar ganhando R$60. Então, R$60 hoje numa cidade grande, você não paga basicamente teu almoço, né? Pelo menos o meu almoço, que é um pratinho bem cheinho, não paga. Então, assim, eu comecei a perceber que, não tava ali ganhando o que deveria como instrutor, e eu queria, fazer atendimento personalizado. Porque, primeiro motivo, eu ia conseguir aumentar minha receita. Segundo motivo, também eu conseguiria aplicar mais o meu conhecimento técnico de uma maneira mais individualizada, mais personalizada para um cliente, ao invés de seguir aqueles protocolos básicos da academia, né? Porque a academia geralmente te passa um protocolo básico, fala, aqui tá a nossa ficha de treino, a gente quer que monta mais ou menos assim e tal, uma coisa muito engessada muitas vezes, você não consegue ter muita autonomia para mostrar o seu conhecimento, para aplicar as suas técnicas, a sua forma de trabalhar. Entendi. Geralmente é muito engessado. Então, começou daí. Eu comecei a dar aula de personal, então foi ali, né? Estagiário, instrutor, personal trainer. Comecei a dar aula de ginástica também como uma forma de melhorar minha receita. Mas o grande ponto chegou um momento que a minha agenda começou a ficar lotada. E quando a minha agenda começou a ficar lotada, eu comecei a prescrever treinos para as pessoas executarem, fazerem sem a minha presença. Começou a surgir basicamente assim. Então, não tinha mais horário, a pessoa chegava até mim,
falava, Caio, eu quero fazer aula de personal contigo. Eu falava, olha, não tem horário, afinal eu tenho ali 24 horas no dia, chega um momento que eu não consigo, eu fico limitado. Eu falei, olha, eu não tenho horário, mas eu vou prescrever um treino para você, né? O que seria uma prescrição? Eu vou escrever num papelzinho o que você vai fazer, o que você precisa fazer e você vai executar. E aí cobrava uma taxa ali de prescrição, vamos colocar assim, uma taxa para prescrever o treino. Só que chegou um ponto que eu comecei a observar que o quê? Que simplesmente prescrever o treino não ajudaria tanto a pessoa quanto a aula presencial. Afinal de contas, o que dá resultado é eu ensinar para ela a técnica do exercício, realmente mostrar para ela, por exemplo, o movimento correto. O movimento correto, como que ela tem que jogar intensidade, ajustar peso, ir até a falha, tem toda uma questão, né, metodológica da coisa. E aí eu fui para o segundo passo, né, digamos um upgrade de prescrição. Eu continuei prescrevendo, só que eu comecei a entregar na época para o WhatsApp. Eu acredito que assim é o início de muita gente que quer começar a trabalhar online até, né? Começa a prescrever no WhatsApp. Então eu comecei a mandar no WhatsApp o que a pessoa tinha que fazer e mandar também um mini videozinho explicando como ela deveria fazer aquele exercício. Então, olha, você vai fazer exercício 1, 2 e 3. Ó, o jeito que faz o exercício 1 é assim, o exercício 2 é assado, o exercício 3 é assado. Só que assim, ainda assim eu comecei a perceber que estava fraco, que faltava alguma coisa. Então eu falei, caramba, como é que eu posso melhorar ainda mais isso? Aos poucos eu fui dando upgrades, né? Depois do WhatsApp eu comecei a ter um sisteminha próprio que eu entregava num PDF bem organizadinho. Legal. Depois eu fui dando até chegar no momento que está hoje, que a gente tem um aplicativo. Mas qual que foi a essência? Por que eu construí, né? Qual que é o objetivo do personal online? Como é que ele foi construído? Hoje, a maneira como ele está sendo entregue hoje, desenvolvido, a maneira como ele foi desenvolvido é o seguinte. A pessoa, o nosso aluno hoje dentro do programa, ele tem tudo que eu falaria para ele se eu estivesse do lado dele na academia, tudo, desde ensinar a ajustar o peso, a metodologia, chegar à falha, a forma como fazer cada exercício, o que ele deve fazer antes, né? Como é que ele aquece no treino, o que ele faz no dia que ele não vai treinar, né? Será que ele faz um alongamento, uma mobilidade, o que ele precisa saber além até daquele momento do treino. Por exemplo, como se alimentar, né? Que a gente tem as parceiras nutricionistas. O como, por exemplo, vencer a preguiça de treinar, que é um papo um pouco mais, vamos colocar assim, mentalidade. Ou seja, tudo que envolve, tudo que eu falaria se eu tivesse lado a lado com esse aluno, hoje ele consegue dentro do personal online. Então a gente criou uma maneira de entregar um trabalho individualizado, personalizado para ele, como se ele tivesse presencialmente. A única diferença é que eu não estou em carne e osso ali. E conforme o objetivo, né? Emagrecimento, ganho de massa, né? E exato. É uma estrutura bem enorme. Mas assim, eu vou te cortar aqui, porque você falou tanto ali do teu início, me surgiu uma dúvida bem na raiz agora. Você falou que pagava bem baratinho na academia e tal, a tua hora, a aula. Mas assim, por que você quis fazer educação física? Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho antes, assim. Você contou essa história aí do surgimento do personal online, mas assim... lá atrás, na sua infância, você já contou essa história algumas vezes. O que você fazia para emagrecer? Você já tentou fazer outras coisas? Isso, de alguma forma, contribuiu para a criação do personal online? Para você querer fazer educação física e fazer com que tudo isso acontecesse? Ajudar as pessoas, de alguma forma, com alguns erros que você cometeu lá atrás, quando você era criança, quando você era gordinho? Você conta essa história às vezes, né? Sim. Como que foi isso? É mais ou menos assim, né? A gente falou aqui do porquê que o personal online foi criado com base em um problema mercadológico, um problema da entrega da academia, né? Mas eu como pessoa, né? Por que eu vim para isso? Porque eu passei pelas dores que as pessoas passam hoje. Eu acho que entra por aí. E isso é muito óbvio, né? Ninguém faz educação física para ganhar dinheiro. Vamos combinar. Isso né? é verdade. Com certeza. Eu falo isso porque eu comecei a fazer educação física agora, até a tristeza falar para as pessoas. Que legal. Muito tá feliz, bom, né? Tem que fazer o que gosta. Exatamente, é importante fazer o que gosta. Exatamente. Quando você fala pra família que vai fazer educação física, pros amigos, geralmente você tem essa resposta, né? Tipo, você vê na expressão da pessoa, digamos assim, nossa, mas tão bonitinho, né? Vai fazer educação física, devia fazer medicina, fazer outra coisa. Exatamente. Mas o ponto eu fiz realmente porque era algo que eu queria aprender pra mim. A verdade é essa. Então, lá atrás, né? Quando eu tinha, vamos colocar ali meus 7, 8 anos, eu não era obeso. Eu era uma criança normal, saudável, brincava, praticava esportes, né? Minha mãe incentivou muito o esporte, inclusive. Só que com 9 anos eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu, foi vítima de câncer no pâncreas por conta de mau hábito. Minha mãe, assim,
era aquela atleta de final de semana, era uma pessoa que tinha muito o hábito desregrado, fumava pra caramba, bebia demais e tinha um alto nível de estresse, assim. E trabalhava muito. Trabalhava demais. Era uma parada assim que esses maus hábitos, esses comportamentos, por mais que ela tivesse ali um pezinho no esporte, ali uma atleta de final de semana, não compensava todo esse mau hábito que ela tinha. Então, assim, ela acabou tendo esse câncer, descobriu, foi uma coisa muito rápida, faleceu, tinha 9 anos. Nessa época eu mudei para Minas Gerais para morar com uma tia-avó. E quando eu fui morar com essa minha tia-avó, assim como toda avó, cozinhava muito bem, aquele negócio todo. Em Minas ainda? Em Minas, aqui tem a outra mineira, a Bianca também é de Minas. Com certeza. Pô, fazia macarrão, fazia lasanha, comprava bolacha, comprava tudo que uma avó compra pra agradar o neto. Sim. E eu comia tudo errado, comecei a comer tudo errado, comecei a ter, né, por conta até motivos psicológicos, né, da perda da minha mãe, um processo de mudança de cidade, enfim, juntou psicológico, juntou os hábitos novos que a minha avó foi permitindo, né, não por maldade, obviamente, mas porque ela, enfim, ela de cuidar, né, ali. Uma forma de cuidar. Eu comecei a engordar muito. E eu fiquei assim, bem obeso, né? Hoje, por exemplo, nesse momento que eu gravo esse podcast, eu tô pesando 73 quilos e alguma coisa. Pra você ter uma noção, eu com mais ou menos 10, 11 anos de idade, eu tinha esse mesmo peso. 73 quilos, alguma coisa assim, que eu tenho hoje, com massa muscular, hein? Sim. Então imagina, eu era uma criança bem gordinha, e aquilo começou a me incomodar. E aí, começou a me incomodar e até o ponto que, com mais ou menos 12 anos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi a hora que deu o start. Porque assim, 9, 10, 11 ainda tava tranquilo. Tava engordando, mas tava tranquilo. Quando chegou 12, entra naquela fase, né? Meio ali, puberdade pré-adolescência. Você começa a ficar um pouco mais vaidoso, você começa a perceber que a tua imagem importa, né? Começa a ter as namoradinhas. Você começa a perceber, dar valor pra tua imagem. Aí... Sim. Eu tinha quem como referência do meu lado? Os amigos, maioria magrelo. E eu gordinho. E aí eu falava, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi nesse momento que eu comecei a tentar emagrecer. Agora imagina, uma criança de 12 anos, isso a gente tá falando lá atrás, né, 2002 ali, 2012, né, agora até me fugiu aqui, 2012, né? 2012. Pô, hoje a gente tem muita informação na internet, mas lá atrás não tinha tanta informação assim. Imagina uma criança no interior de Minas Gerais. Eu morava numa cidadezinha chamada Machado, né? Sul de Minas Gerais. Eu não tinha referência nenhuma do que fazer para emagrecer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer coisas por conta própria, que é o que muita gente faz hoje. Isso é muito comum. Vamos lá, o que vocês acham que é... Não precisa nem ser criança. Não precisa nem ser criança. Pra ter essas paranoias, né? Mas assim, é muito comum a dieta da lua, dieta do sol. Aí você imagina que é a mentalidade de uma criança, que ele faz a dieta da lua, dieta do sol. Exato. Mas eu falo por mim mesma. Eu também tive uma fase bem crítica. Eu fui pra comprar remédio, aí tomava um chá muito louco, e principalmente ficar sem jantar. É a coisa mais... Isso. Você quer emagrecer... Dormir com fome. Eu perdi a conta de quantas vezes eu dormi com fome. Fora a atividade, né? Em excesso. Isso. Aí, Isso que eu ia falar. Esportes, São 2 erros, né? São 2 erros. Se a gente pudesse resumir, 2 erros que as pessoas cometem na tentativa de emagrecer por conta própria, né? Até porque parece óbvio esses 2 erros, né? Sim. Mas são erros. Mas parecem que são assertivos, né? Que é o seguinte, comer menos... né? Ou realmente passar fome, né? Vamos falar assim, passar fome e se matar com exercício, né? Quando eu falo se matar com exercício, é você fazer um excesso de exercício. Você achar que quanto mais você gastar, de alguma forma, seja correndo, suando, você vai emagrecer. Então entram 2 problemas aí. Porque primeiro, você aumenta seu gasto calórico, só que você não repõe em termos nutricionais, aquela sua necessidade de aporte de nutrientes que você precisa, até porque você está gastando mais. Enfim, você faz um balanço extremamente negativo. Porque assim, para emagrecer, a gente tem que fazer balanço calórico negativo. Isso não é novidade para ninguém, né? Fazer déficit calórico. Só que quando esse déficit calórico ele é extremamente acentuado, o que acontece? Você tem um efeito rebote aí. Porque ao invés de você oxidar a gordura, você oxida também a sua massa muscular, né? Você perde massa, cataboliza, né? E se perde massa muscular, seu metabolismo vai ficando cada vez mais preguiçoso, mais lento, o que faz você ter um efeito rebote muito grande. Então era isso que acontecia comigo lá na infância, né? Eu, como toda pessoa leiga tentando fazer, comecei a falar assim, não, a partir de agora eu vou me alimentar 3 vezes por dia só, olha só. Não sei de onde eu tirei os 3. Mas eu falei, eu vou comer de manhã, na hora do almoço e à noite. Mas pensa só, sabe o que eu comi de manhã?
comia, né? Sabe o que eu bebia de manhã? Antes de ir pra escola? Leite. Era leite com café sem nada. Sem açúcar, sem nada. Leite com café. Leite e café. De manhã. Pronto. Ia pro colégio. Aí ia pro colégio, isso eu tô falando assim, era 6:30 da manhã. Eu entrava no colégio às 7, ficava até 12:30, 1h, voltava, eu ia almoçar lá pra 1h. E assim, dentro do colégio, todo mundo comendo coxinha, comendo uns pão de queijo, e eu lá com o estômago embrulhando, de vontade de comer, roncando, embrulhando não, né? Roncando de fome, eu com aquela vontade, mas eu segurava. Voltava na hora do almoço, eu comia arroz, feijão, carne, salada, tudo que cabia em uma, digamos, em uma colher. Eu tinha uma noia, que era mais ou menos assim, ó. Eu ia pegar a colher de arroz, eu falava assim, tudo que cabe nessa colher é o que eu vou comer. Aí eu pegava uma colherada e colocava. Meu Deus. Era assim minha noia. O feijão, era uma concha de feijão e colocava. O bife, era um bife. É tipo assim, pra mim era tudo eu não preciso de mais, era isso. Eu colocava no prato, é o que cabia e comia. E tua avó em casa não falou nada? Menino, tu vai ela me apoiava. Não tinha muito conhecimento também de como poderia te ajudar, né? Não tinha e queria me ajudar. Então ela me apoiava. Ela falava, não, é isso mesmo, sabia? Ela me apoiava. Então assim, ela achava até bacana eu ter decidido emagrecer. Sim. Tanto é que quando eu decidi, eu falei pra ela, falei, vó, eu sei que a senhora faz as coisas muito gostosas, faz lanche, faz lasanha, compra bolacha, mas eu queria que você me ajudasse. A partir de agora, você não vai comprar isso pra mim, porque eu quero emagrecer. Então, você vai comprar salada, você vai comprar fruta, você vai... Eu comecei a falar o que ela deveria comprar da minha cabeça. E ela, na tentativa de me ajudar, ela meio que me acatou a minha, entre aspas, minha ordem, né? E começou a fazer. E aí, o que acontece? À noite, de tardezinha, ali para 5:30, 6 horas, eu fazia uma espécie de salada de fruta. Então eu pegava as frutas que ela comprava, picava uma banana, uma melancia, uns negócios, fazia uma saladinha de fruta, comia aquela saladinha de fruta e acabou o dia. Meu Deus. Eram 3 refeições assim. E à noite, quando eu ficava com muita fome, eu voltava a tomar o meu leite. E aí eu tomava o leite ali com café à noite e era isso. Quando eu ficava com muita fome, às vezes eu deixava passar. Então, olha pra você ver. Tudo errado. Ou seja, isso que eu acabei de citar é quase que o que eu como em uma refeição do dia hoje. Hoje eu como 6 vezes por dia. Pensa só. Claro. Hoje eu como 6 vezes por dia. Tudo que eu citei que eu comia lá atrás é o que eu como em uma refeição praticamente. E, pô, não tô gordo, né? Sim. E o que acontece? Lá atrás, eu lembro, eu cansei de passar pelo seguinte ponto, né? Eu ia dormir com o estômago roncando e eu queria dormir logo pra passar fome. Várias vezes foi. Deitava, estômago roncando, fome. Não, eu vou dormir que amanhã eu passo, né? Quando você dorme, passa fome, né? E era isso e uma outra coisa, né? Eu comecei a entrar num efeito que... Sabe aquele negócio que todo mundo fala? Não sei se vocês já fizeram, dia do lixo. Ah, claro. Isso é comum. Geralmente, quando não é o final de semana do lixo, Exato. Né? Quando não é o final de semana do lixo. Tem o dia do lixo e tem o final de semana do lixo. Eu comecei a colocar na minha cabeça que eu poderia meio que comer o que eu queria um determinado dia, né? Por exemplo, eu vou emagrecer e vou fazer tudo certinho aqui durante 2 semanas, mas no dia tal eu vou chutar o balde. E começava a me vir várias vontades ao longo dessa semana ou quinzena que eu ficava em dieta. E tudo que passava na minha cabeça eu começava a anotar num caderninho. Eu não sei, eu acho que se bobear eu tenho esse caderno ainda. Eu queria achar uma hora. Por exemplo, eu comia uma bolacha waffle, adorava waffle, né? Adoro waffle. Aí, pô, lembra waffle? Eu ia lá anotava. Deu vontade. Waffle. Eu ia lá anotava waffle pra comprar depois. Aí, beleza. Aí, dali a pouco, me dava vontade de comer uma pratada de lasanha. Eu falava, nossa, lasanha. Pedi minha avó fazer naquele dia lasanha. Aí, dali a pouco... ou seja, chegava no final da semana, eu tava com uma lista de coisas. Nossa. E acredite, eu tentava comer essa lista. Caramba! E aí, eu passava mal. E aí, no outro dia era o quê? Diarreia. Era, como é que fala? Aquela sensação que você tá com gases, com azia, queimação. Eu fazia uma bagunça no organismo. E aí, arregaçava tudo e depois eu voltava de novo para aquela rotina maluca. E nisso eu ficava no engorda e emagrece. Engorda e emagrece. Mas você fazia alguma atividade? Era só essa dieta? Sim. Só fazer dieta? Nessa época, né? A gente tá falando 12 anos ali. Eu jogava futebol, né? Uma vez por semana no colégio. Eu lutava judô. Sempre lutei judô a vida inteira, né? E nessa época eu lutava 2 vezes por semana judô. E eu comecei também. Eu tinha um saco de pancada em casa. E eu começava... Eu colocava um horário ali pra eu bater no saco de pancada. Aí transpirava, fazia uns abdominais. Eu lembro que tinha um sofá na minha casa. Que a abraçadeira dele meio que eu encaixava a perna. Onde põe o braço no sofá. Não se chama abraçadeira de sofá, né? Sim. Eu colocava a perna...
E, tipo, enquanto eu não fizesse 100 abdominais, não tava pago, né? O meu pago era fazer 100 abdominais. Fazia tudo errado e tal. Mas olha a loucura. Era um excesso de atividade desorganizada. Eu não sabia o que eu precisava. Eu achava que quanto mais coisa eu embutisse nessa rotina, melhor. Então, eu comecei a embutir coisas. Fui embutindo. Resultado disso, só frustração. Então, eu engordava, emagrecia. Engordava, emagrecia. Engordava, me frustrava. Passava mal de comer, depois passava fome. Mal de comer, passava fome. Era um círculo vicioso. Então, o meu despertar em vou fazer educação física foi principalmente para... Meu Deus, eu quero entender como é que funciona isso. Porque não é possível que tem que ser assim. Então, foi quase uma sabe? Eu tava meio inconformado mesmo. De caramba, eu preciso entender. Tá, como é que tem que comer? Como é que tem que se exercitar? Parece tão lógico, né? Parece lógico. Parece óbvio. Faz assim, hoje em dia... Naquela época não, que você morava no interior. Mas hoje em dia, o quanto de informação que tem na internet, o pessoal fazer qualquer... Exato. É o óbvio, mas o pessoal vai ali na internet, procura um monte de coisa e faz um monte de coisa. Uma dieta maluca, um monte de... Sim. Exatamente. E daí você foi e se interessou por isso e decidiu realmente fazer educação física, né? Foi, e eu ainda fiquei meio em cima do muro, pra falar a verdade. Eu ainda fiquei assim, né? Tava no meu radar, Tava no meu radar fisioterapia, na época. Tava no meu radar medicina. E confesso que medicina tava no radar mais por uma questão ego, sabe? Você vai ganhar dinheiro. Aquele negócio, vai ganhar dinheiro, o status, né, de ser um médico. Eu confesso que tava no meu radar um pouco por isso, sabe? Mas sabe quando tem uma vozinha ali que fala, cara, o que mais combina com você é educação física, sabe? Ou o que você mais vai gostar de fazer? Então, assim, eu tenho até meus irmãos de criação, né, Larissa e Fabiana, eles são fisioterapeutas. Então, a fisioterapia eu acho que entrou no meu radar um pouco por conta deles. Eles são fisioterapeutas. Falei, porque talvez, né, já tenho dois, né, meus irmãos ali já são formados, estão formando, a Larissa estava formando, na verdade. Será que fisioterapia? Então, foi um negócio meio assim. Mas aí, prestei, né, vestibular, foram acho que 3 faculdades que eu prestei para educação física. Eu lembro que acabei tendo a opção, né, de escolher, tava no meu radar ali 2 cidades na época, não sei se o pessoal conhece, mas é uma cidade de Alfenas. E a outra cidade é Varginha. E também tinha a cidade de Poços de Caldas. Sim. Só que o que acontece? Eu fiquei com essas 3 cidades no radar. Vou fazer educação física onde? Alfenas, Varginha, Poços de Caldas. Eu lembro que Poços de Caldas tava meio assim, não sei se tava meio começando, ou era, porque educação física... Durante um tempo era uma coisa só. Depois ela dividiu em parte licenciatura e bacharelado, né? Que é licenciatura para quem quer dar aula, bacharelado é para quem quer trabalhar com treinamento, enfim. Sim. Eu falei, eu quero fazer os 2, mas eu acho que Poços de Caldas oferecia só uma das coisas. Aí eu falei, não, eu queria fazer o curso completo. 2 já. E aí eu tinha Alfenas e Varginha, só que Alfenas sempre teve uma fama de ser uma cidade muito festeira. Sim, a bagunça. Acho que é assim até hoje, né? Com certeza. A cidade universitária, a cidade da bagunça. Eu falei, cara, se eu for pra Alfenas, eu acho que eu vou me perder lá. Porque realmente é festa de segunda a segunda. Varginha já era uma cidade um pouco mais, digamos, séria, assim, nesse sentido, né? É uma cidade um pouco maior e tal. E também, não sei se é o MEC, mas estava muito bem avaliada. Ela era uma das melhores faculdades, considerada uma das melhores faculdades do Brasil na época. Não sei hoje como é que é, tava com nota 5 e tal. Falei, acho que tá tudo me mostrando que eu tenho que ir pra Varginha. E foi assim, fui pra Varginha, comecei a fazer e desde o começo sempre já senti que era aquilo, sabe? E fui fazendo e, como eu disse, segundo período estagiando, sempre fazendo curso de especialização e foi basicamente isso. E assim, o que você aprendeu na faculdade, né? Essa é uma grande dúvida aí, uma questão de, aprende tudo na faculdade, tudo que você aplica hoje é porque você aprendeu na faculdade, nas matérias que você teve na faculdade? Pode falar um pouco. Exatamente. E, nossa... Isso é delicado de falar, né? Mas assim, vamos falar. A gente tem que estar aqui pra falar o que a gente conversa nos bastidores, né? Experiência também, né? Experiência também. Experiência. Claro, inclusive, estamos aqui, pra quem não sabe, tá? As duas aqui, a Nath e a Bianca, que fazem parte hoje do personal online, né? Do meu time, a gente trabalha junto. A Bianca e a Nath são formadas. Não, aliás, a Bianca é formada e a Nath está formando, está em formação em educação física. Mas vamos lá, o que a gente aprende na faculdade, né? A gente não aprende nada na faculdade. Essa é a realidade, né? Nada, vamos lá, o que a gente aprende? A gente aprende muitos conceitos, muita teoria, né? Demais. Muita teoria e falando hoje do que a gente faz com o personal online, o que é o personal online hoje, né? Como eu disse, o personal online é um programa voltado para fazer as pessoas terem resultados estéticos e de saúde. Sim. Mas o que a gente aprende de
resultado estético, saúde na faculdade, sobre treinamento. 6 meses de faculdade. Ou seja, a gente passa 4 anos dentro de uma faculdade para durante 6 meses ter na nossa grade curricular aprendendo sobre isso. O restante, a história da educação física, a psicomotricidade, não sei o quê, atividades motoras 1, atividades motoras 2, e aprende a dar aula muito em colégio, né, como didática para lidar com criança. Os esportes, vários esportes. Você aprende vários esportes, você aprende... Aí, claro, tem matérias que são em comum. Por exemplo, fisiologia, importantíssimo. Biomecânica, importantíssimo. Cinesiologia, importantíssimo. Mas vamos colocar, se a gente colocar dentro de um balde, eu diria que desses 4 anos, 1 ano, e isso sendo bem otimista, são matérias que realmente que a gente usa hoje para fazer o que a gente faz na internet. Para fazer o que a gente faz com os nossos alunos, né? Com o nosso trabalho hoje. Então, pensa... 1 ano, né? 1 ano. Então, poxa, será que a faculdade realmente prepara uma pessoa para dar aula, né? Tem gente que fala assim, porque eu ouvi um personal dizendo, porque o personal da academia... As pessoas às vezes acham que só porque a pessoa tem a formação, ela tem o conhecimento. São coisas diferentes. Aí é uma coisa dirigir, né? A pessoa vai dirigir... O tanto de barbeiro com carteira que tem aí, não tem? Nossa, é o que mais toda tem. hora. O cara tem gente com carteira de motorista que não sabe fazer uma baliza. Tem gente com carteira de motorista que não sabe dar uma seta e atravessar a faixa, que não pega estrada porque tem medo. Da mesma forma é a profissão, né? Então temos muitas pessoas com diploma na mão, mas que não sabem dar um treino, que não sabem fazer uma pessoa emagrecer, que fazem qualquer coisa pra falar que estão fazendo. Isso é o pior, né? Fazem ao léu, assim, vou pegar aqui, vou passar um treino qualquer, e passa uma firulagem lá, não sabe nem o que tá fazendo. Então, assim, o que eu aprendi, tudo que me ajudou a aprender, primeiro foram 2 coisas. Primeiro é know-how, né, de estar na academia desde o 2º período de faculdade, no campo de batalha ali, dando aula, vendo como é que é. Segundo é que 2 vezes por ano, durante a faculdade, eu fazia curso me especializando em treinamento. Então, assim, foram 4 anos, foram no mínimo... além, né? Além da faculdade. E depois que eu me formei, eu continuei estudando. Fiz uma pós-graduação na área de musculação, personal trainer e diversos outros cursos pós-formado e continuo estudando até hoje. Então, é bem isso, né? Agora, não sei qual que é a percepção de vocês. A Bianca formou recente. Quanto tempo você formou? 1 ano. Um ano. E a Nath está em formação. Olha, a gente tem 3 níveis diferentes. Níveis diferentes de momentos. Vai, fala a opinião de vocês. Assim, na educação física, né, eu iniciei... A minha história é um pouco assim. Eu iniciei a faculdade por ter alguns espelhos, assim. E um dos meus espelhos era o Caio, né? Já tava no ramo aí. Eu fui até passei alguns dias com ele lá, na época que você trabalhava presencial, né? E aí fui lá, fiquei uns dias, falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer mesmo. Eu iniciei fazendo uma outra faculdade lá atrás e não gostei, falei, não, eu acho que é educação física mesmo e fui. E aí, 2 anos da minha faculdade foi presencial, então eu tava tendo ali algumas matérias presenciais e tal, depois veio pandemia e eu fiquei 100% online, me formei online, né? Então assim, foi meio complexo ali, depois que eu fui pro online, porque... Caramba, educação física. Eu ficava pensando, cara, o que eu vou aprender aqui no online? Meu Deus. E aí, foi praticamente os 2 anos principais da faculdade que eu teria uma prática mais, né, de perto ali, iria mais pro campo de batalha, eu tive online. Então, assim... Na faculdade, a minha experiência hoje, a coisa que eu tenho de prática é por trabalhar hoje no personal online, trabalhar com o Caio aqui e ter a experiência que eu tenho. Mas, poxa, é aquela parada quando a gente tá lá atrás, né? Eu tenho várias matérias aqui que eu tô aprendendo, mas o que disso daqui, de fato, eu vou usar quando eu me formar? A gente tem muita matéria, e a gente ficava reclamando, né? Tipo assim, com os meus colegas, eu ficava sempre reclamando. Nossa, mas eu tô aprendendo isso aqui pra quê, gente? Eu não vou usar isso aqui lá atrás, eu não vou usar isso aqui lá na frente. Poxa, não faz sentido. Inclusive, antes de você tomar a decisão, né? Lembra, você foi pra Minas, lembra disso, né? Sim. Você foi pra Minas, você passou lá, tipo, 1 semana comigo, eu acho, alguma coisa assim. E qual que foi a tua experiência? Porque eu lembro que, eu atendia presencial. Você atendia presencial? Eu tinha a visão assim, o Caio trabalha presencial, então eu acho que pra eu poder decidir se eu de fato quero fazer educação física, o que eu vou fazer? Eu preciso ir ter uma experiência e ver como... conhecer um pouco. Por mais que lá na minha cidade, né, lá em Minas, em Machado, eu tinha vários conhecimentos em relação aos personagens que tinham no clube. Eu conhecia as pessoas. Só que assim, era só de ver. E não de conviver, de passar uns dias e falar, caramba, o que é de fato
estar dentro dessa profissão. Então, eu falei, vou passar uns dias lá com o Caio. Eu te mandei mensagem naquela época e falei, caramba, legal, você tava indo de um lado pro outro. Dava o personal, você tinha vários alunos na época, né, presencial, que você dava a aula presencial. Aí você dava também, eu lembro que eu acompanhei e assisti uma aula de ginástica que você deu na época, que era aquela aula coletiva, assim, eu ficava, caramba, eu acho que é isso que eu quero. Vai fazer sentido pra mim, eu acho que é essa experiência que eu quero. E quando vê, depois de 2 anos... Inclusive, vamos falar sobre a aula coletiva, né? Exato. Tem que falar sobre isso. Exatamente, sim. É uma parte bem polêmica. Pouco sabem. Pouco sabem. Exato. E aí, assim, na época foi uma coisa assim, eu vi a experiência do presencial, eu falei, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Eu quero trabalhar presencial dessa forma assim também. Eu quero ter vários alunos, trabalhar em várias academias e fazer isso acontecer. Mas eu acho que você chegou a ver, eu acho que o ponto, sim, você pegou... Você achava que dar aula era simplesmente carregar peso de aluno, né? Porque muita gente acha que é isso. Sim, com certeza. Você viu que não é bem assim. Não era bem carregar assim. peso e ajustar aparelho, né? Ajustar aparelho. Porque hoje as pessoas pensam, o personal, vou contratar um personal, porque eu não aguento mais montar o peso e carregar. Não, então você contrata um burro de carga, né? Mais fácil, um pedreiro. Um pedreiro que carrega tijolo o tempo inteiro pra lá e pra cá. Nada de errado com o pedreiro, mas se é um cara que já carrega peso. Então, chama ele pra carregar. Vai além, não é carregar peso. Não é. E aí, assim, sem ter o conhecimento lá atrás, eu falava, não, eu acho que é isso que eu quero pra mim, eu acho que eu vou fazer isso. Mas assim, depois que eu fui pra faculdade mesmo, eu vi que muitas coisas que eu tava ali aprendendo não era o que eu ia aplicar de fato na minha vida, né? Então, assim, é uma questão que hoje eu tenho uma outra visão e trabalhando hoje online, a minha visão é completamente diferente desse vamos ver ali. E você, Nath, como é que é, assim, na parte... Hoje você tá fazendo... Qual período você tá mesmo, Nath? Eu tô no segundo. Tá começando, né? No segundo. E aí, qual que é a tua percepção? Eu acredito que até... É uma transição, né? Que tu fez 100% presencial, ela fez presencial e online. E eu sou somente online. Tô fazendo 100% online. E, bom, na verdade, só para dar um resumo pro pessoal entender, né? Eu sempre tive vontade de fazer educação física, mas nunca... Na verdade, fazer uma faculdade, mas não sabia qual fazer. Então, assim, eu não queria entrar numa faculdade para falar... não gostei disso, não quero isso. Sim. E no início eu pensei em veterinária, mas depois que eu descobri que para fazer o parto da vaca é um negócio muito louco, eu desisti. Pra quem não sabe, gente, fazer o parto da vaca, você tem que tirar o bezerro. Então, e daí eu nunca... Eu ficava assim, vou fazer faculdade, não vou. E quando eu conheci o programa do Caio, eu me tornei aluna, né? Eu tava, assim, com sobrepeso demais. E através do personal online, eu emagreci 27 quilos e aquilo mudou a minha vida. Eu já tava, assim, entrando numa depressão, praticamente. Eu já tive depressão na infância e eu tava com aquele negócio de imagem, eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia tirar uma foto. E naquela... Nossa, é a pior coisa, gente. Mulher sabe como é, né? Tirar foto, não gostava de ir pros lugares. E daí eu entrei no programa, fiz tudo certinho, passei pelo processo de emagrecimento e aquilo me deu um estalo. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ajudar as pessoas assim. Foi daí que veio a vontade de fazer educação física. Sim. Foi através, falei, assim como o Caio me ajudou, eu quero também ajudar as outras pessoas. Daí entrei na faculdade, 100% online, porque já trabalhando contigo, né? Mas assim, nossa, até agora, gente, eu não vi nada que a gente usa. Exato. Eu não vi nada, sabe? De um ano não vi nada que a gente usa, assim, na prática. Tem muita teoria, mas aquilo não dá pra gente descartar, né? A gente precisa ter essa base, precisa ter essa estrutura, esse conhecimento. Então, mas assim, muita teoria, só teoria. Até agora, eu não vi nada. Futuramente, nos próximos podcasts, daqui a alguns 3 anos, a gente eu falo mais o que aconteceu. Mas até agora, nada. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei hoje de musculação foi através dos programas, do teu programa, dos vídeos que você fez, né? Como anteriormente como aluna e agora vendo isso por trás dos bastidores, tendo mais conhecimento da prática. Mas assim, a faculdade é uma base, mas que você precisa buscar conhecimento muito além. E ter a prática ter a prática é essencial. Sim, exato. Total. E assim, acho que muitos profissionais hoje são atraídos, né, pra internet, né, pela promessa de que talvez, né, é uma promessa, de que a internet vai possibilitar ganhos, né? Sim. Acima do normal, a pessoa vai ganhar dinheiro na internet. Então, eu vejo hoje o quê? Muito profissional de educação física querendo entrar na internet por conta disso, né? De sendo atraído pelo dinheiro. Só que é um cara que não teve base nenhuma. Ele nunca teve uma
carteira cheia de clientes, ele nunca conseguiu dar resultado no mundo presencial e ele tá querendo vir na internet para lucrar de alguma forma, só que sem a expertise, sem o know-how lá de trás. Então eu acho que tudo bem entrar na internet, é ótimo entrar na internet, nós estamos na internet hoje, estamos ganhando muito dinheiro com isso, mas isso só é possível, só está sendo possível por conta do know-how e da prática que a gente teve, colheu no presencial, né? Do resultado que a gente proporciona, né? Então eu acho que, não sei se tem pessoas que estão formando educação física ou profissionais que estão assistindo a gente nesse momento, além de alunos e pessoas que seguem a gente, mas saiba, o primeiro passo é você dar resultado no mundo presencial, né? O online, ele vai ser uma extensão muito proveitosa se você tiver resultado no presencial de alguma maneira, né? Então, acho que inclusive dá pra gente deixar um spoiler aqui, né? Quem tá ouvindo aí, que tá cursando educação física, pretende futuramente termos um projeto, né? Chamado Grana Fitness pro pessoal da educação física aí. Então, fiquem atentos. No momento ele chama Grana Fitness. Não sei se a gente vai manter esse nome, mas enfim, chama Grana Fitness. Vem coisa boa. Se quer aprender com o melhor, vem coisa boa aí. No momento, segue lá, @GranaFitness. @GranaFitness, estamos com esse projeto em breve. A gente vai lançar uma pós-graduação aí para profissionais, estudantes e profissionais de educação física. Mas, Caio, uma coisa, hoje o programa todo ele é voltado para musculação, né? O pessoal que é aluno aí sabe. Mas pouca gente sabe que você deu aula de ginástica no período da academia. E como foi aí essa descoberta de ginástica, musculação, que você preferiu ficar na musculação? Me fala como foi essa experiência. Bom, entrei na ginástica porque pagava mais do que o instrutor. Lembra que eu falei que o instrutor pagava lá R$4, R$6 a hora? A ginástica pagava R$20 por meia hora de aula. Nossa. Então, assim, pagava mais por menos tempo de aula. É por esse motivo que eu entrei na ginástica. Eu entrei realmente porque eu tava quebrado, precisava de dinheiro. E beleza, comecei a dar aula de ginástica, eu não tenho gingado nenhum, eu tenho dificuldade inclusive de dançar até forró, né, 2 pra lá, 2 pra cá, e a ginástica é uma coisa que você tem que ter um pouco de ritmo, você tem que ouvir a música e fazer um movimento no time. Essas aulas de ginástica, tipo assim, a música bate num ritmo 4, o teu movimento ele tem que estar num ritmo 4, né, não sei se é assim que fala, um ritmo 4, mas enfim, é sempre com a batida da música, ou seja, você faz o movimento e você começa e termina o exercício, vamos colocar assim, não é porque você se esforçou, ou porque você chegou na fadiga, mas é porque a música acabou. E isso nunca entrou na minha cabeça. Só que eu tinha que dar aula, então eu dava aula com base. Então assim, a música tá lá, pá, se agachando, agitado, sei lá, fazendo agachamento, a música acaba, você para de fazer o movimento, aí você vai para outro movimento, porque é uma coreografia. É louco isso, né? Mas hoje em dia a gente tem várias modalidades. Cada um dá um nome pra essa modalidade. Tem 500 mil nomes de modalidades que você atrela dança com treino, exercícios, sei lá, de abdominal, que é o que eu dava, com música. Você atrela luta com música. E aí as pessoas falam que isso é treino, né? Tá, pode até ser algo para tirar uma pessoa do sedentarismo, alguma coisa assim. Mas de longe é um treino. O treinamento, ele vai muito além, né? Eu já falei sobre a divisão, né? Temos 3 categorias. A atividade física, que é lavar carro, passear com o cachorro, caminhar dentro de casa. Tudo que você faz, assim, no dia a dia, movimenta o seu corpo de algum jeito. De uma forma, assim, né? Sem ter um cronograma. Você não fala assim, vou lavar o carro por meia hora, né? Sim. Vou passear com o cachorro. Fazer uma faxina em casa é uma atividade física. Até fazer uma faxina. Vou fazer uma faxina varrendo a 12 km por hora. Não, você faz o movimento. Isso é uma atividade física, né? Isso não traz melhoria de saúde, estético. Além disso, depois disso, um nível acima, a gente tem o exercício físico, que é uma atividade onde você tem um tempo, né? Você tem uma programação. Entram as aulas de ginástica, né? 30 minutos de aula, numa dança tal, que vai ter 2 minutos assim, 2 assado. Uma corridinha de meia hora. Isso tudo é exercício físico. Agora, isso traz melhoria para a saúde, tira do sedentarismo, mas não traz um resultado rápido esteticamente falando. Sim. Não é focado para te dar um resultado a nível de performance, né? Agora, além disso, a gente tem um treinamento, que é o quê? É ter o exercício físico, mas de uma maneira que você sempre está estimulando o seu máximo. Indo além, quebrando o platô, né? Isso que a gente faz com o personal online. Sim. E isso a ginástica não faz. Né? A ginástica não faz isso, porque o negócio é baseado ali em time e tal. Então, eu dava aula de ginástica por conta da grana mesmo, e eu comecei a perceber o quê? Todo mundo faz a mesma coisa ali, mesmo o grupinho de exercício, mesmo o ritmo, mesmo o peso, é tudo igualzinho, sabe? Na minha visão, não é o melhor tipo de treinamento que vai atender a necessidade que a pessoa tem ou quer buscar a nível de resultado. Isso
me desmotivava um pouco. Porque assim, as pessoas entravam na aula acreditando que é o melhor caminho para emagrecer, para perder barriga. Só que, a vontade que dava para eu falar para os alunos, a real, é juntar esse grupinho de alunos da academia e falar assim, olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Essa aula aqui, vai tirar você do sedentarismo, vai ser legal. Mas sabe aquele resultado que você quer ter? É na musculação. Aqui você não vai conseguir isso. Não perde tempo aqui. A minha vontade era falar isso, mas eu não podia falar isso, porque eu estava sendo contratado da academia para poder dar aula. Então eu dava minha aula. Então, assim, foi um período que eu trabalhei meio contrariado, né? Mas então, até o momento que eu precisei, eu fiz isso. Sim, boa. E o pessoal foca muito no emagrecimento voltado para essas aulas coletivas, principalmente aquelas localizadas, né? O pessoal quer queimar a gordura abdominal e tudo mais. E muita gente procura o personal online pensando que por ser online vai encontrar isso, né? Vai encontrar aquelas videoaulas, aquela coisa para ficar imitando, para pular em casa. Só que não é bem assim. O pessoal que busca realmente, porque assim, o emagrecimento dessa forma é completamente flácido, vamos dizer assim, né, de uma melhor forma, principalmente para quem tem muita gordura. Por exemplo, eu emagreci 27 quilos. Se eu tivesse emagrecido 27 quilos só pulando, meu Deus, só fazendo aeróbico, meu corpo ia ficar horrível, gente. Ia estar uma mochiba. Ia ficar igual maracujá velho. Maracujá de gaveta. Então, assim, eu acho que seria válido você explicar essa diferença do emagrecimento, porque o público maior gosta de saber sobre emagrecimento, né? A diferença do emagrecimento para quem vai buscar na musculação e o emagrecimento para quem faz essa localizada ou fica só na esteira. Que tem gente que nem vai para grupo, gosta de fazer sozinho e fica só na esteira durante um tempo. O resumo é bem isso, né? Sobre, se você dá para emagrecer só com dieta, dá. Dá para emagrecer com dieta e aeróbio ou essas aulas coletivas com o peso do corpo em casa, sabe? Seguindo o vídeo aula, o professor fazendo só com o peso do corpo. Dá. Mas é o que você falou, vai emagrecer, vai ficar aquele emagrecimento que você perde peso, mas você olha no espelho e continua não gostando do que tá vendo. Por quê? Porque tá flácido, tá caído, não tá legal. A musculação, ela vai gerar um emagrecimento muito mais bonito, muito mais sustentável também, vai minimizar as chances de efeito rebote, porque você vai construir massa muscular, você vai melhorar a qualidade do metabolismo, então você vai ficar mais tonificada, mais firme, vai ser aquele emagrecimento que você realmente vai olhar no espelho e vai gostar do que tá vendo, vai começar a ver o corpo firmando, o bumbum levantando, a barriga diminuindo, não simplesmente murchando, você não vai, né, você vai murchando, deixando flácido, vendo a balança diminuir, mas não vê o resultado no espelho, né? Eu acho que a gente poderia até fechar, falar sobre um ponto importante aqui, né? Quando a gente fala que a gente tem um programa que chama Personal Online, entendam o seguinte, para quem tá ouvindo. Nosso programa, imagina só, se você me contratasse, Caio, para dar uma aula para você hoje, na academia, ou que seja em casa, né? Para eu ficar do seu lado, te orientando, passo a passo, exercício por exercício, prescrever um treino direcionado para o seu resultado. Tudo isso que eu faria presencialmente é o que eu faço dentro do aplicativo. Então, no aplicativo, você preenche lá as informações que você precisa. Eu quero assim, assado, eu preciso disso, daquilo. A gente ensina até a fazer uma avaliação física para você identificar para que lado que a gente vai direcionar inicialmente seu objetivo, né? Emagrecimento, ganho de massa muscular. Se tem alguma parte do corpo que incomoda mais. E a gente vai fazer um treinamento como se eu estivesse do seu lado na academia. Inclusive, a gente tem vários relatos de alunos que falam, nossa, parece que você tá do meu lado falando. Porque é o tempo inteiro ouvindo a sua voz. Escuta a tua voz, escuta a tua voz treinando. Então, não é uma videoaula que você vai ligar lá, o Caio vai ficar batendo palminha, 2 pra cá, 2 pra lá, e pulando pra lá, e pulando, e você vai ficar imitando o Caio. Porque isso aí você tem de graça no YouTube, de outras vai seguir, né? Se você acha que isso funciona pra você, vai lá. Mas eu não acredito nesse tipo de aula, né? Não é que não acredito. Como eu disse, para ter o resultado que você quer ter, o resultado que a gente quer entregar, eu não acredito nesse formato. Então, o formato que a gente entrega realmente é uma coisa mais personal trainer, porém de maneira online, né? Então, esse é o resumo da ópera. Eu acho que é legal o pessoal saber, né? Porque hoje você tá com milhares de seguidores aí na internet e milhares também de alunos, né? Tem mais de 20 mil alunos. No momento, sim, né? Mais de 20 mil alunos. E o pessoal saber que para isso a gente tem toda uma estrutura de suporte, tem toda uma equipe por trás, né, Caio? Do programa. E com o passar dos anos, a tua demanda aumentou aí do teu projeto do Personal Online. Hoje você tem uma base, tem pessoas treinadas, né? Para dar o suporte, exatamente. Sim, são 15 pessoas, né? Hoje, quem me vê na internet acha que tô ligando a câmera postando por postar e tal, mas não, a gente tem hoje 15 pessoas que trabalham com a gente,
Só no suporte hoje, no momento que a gente grava, são 3 pessoas, a gente tá com uma vaga em aberto, né? Ou seja, serão 4 pessoas ali. Temos uma pessoa que lidera o time, temos um editor de vídeo, temos um cara para lidar só com nossa programação de conteúdos, né? Filmagem, tudo isso. Então, assim, é um time realmente que bem completo. O cara que desenvolve o aplicativo pra gente, né? Ele traz todas as funcionalidades que facilitam a vida do aluno. A gente tá sempre em contato com ele para melhorar isso. Isso, inclusive, é para renovação, né? A todo momento o aplicativo tá sendo renovado, tá sendo atualizado. Teremos uma versão nova esse ano ainda, no mais tardar no ano que vem uma versão nova. Então, assim, a gente tem alunos que... Por exemplo, esses 20 mil alunos, vários deles renovam, né? Ano a ano. Então, são alunos que, terminou o plano, o personal line é para 1 ano. Termina, ele vai... Renova. E eu acho que para encerrar, eu tenho uma pergunta para fazer pro Caio. Não sei se tu quer fazer alguma coisa, mas eu quero fazer uma pergunta-chave aqui. Caio, agora como aluna, uma Caio Cat aqui. Você, com 20 mil alunos aí atualmente, hoje você tem uma noção de dimensão que você alcançou, né, durante o teu trabalho e milhares de vidas que você transformou, inclusive a minha, né? E o que você sente? Qual a tua sensação em relação a isso, de mudanças de vida que você fez, que você participou direto e indiretamente? Porque eu acredito, apesar de ter muitos relatos no suporte, nas redes sociais, mas você não tem noção de tantas pessoas que você já ajudou. Mas o que isso te traz? A sensação, cara, você passou por tanto perrengue lá atrás, queria mudar o teu corpo e hoje você mudou não só o teu corpo, mas o corpo de várias pessoas, assim. Qual é a tua gratificação em relação a isso? Caramba, eu acho que isso é o que faz eu querer continuar fazendo o que eu faço, né? Eu acho que é um pouco por aí. Primeiro, assim, eu realmente perco a noção às vezes, né? Até no meu aniversário, teve uma pessoa que trabalha no nosso suporte, a Sol, né? A Soraya, que geralmente me ajuda a olhar os directs, que eu não dou conta de olhar todos os directs. Sim. Então ela olha lá alguns directs, ela falou, caramba, no dia do teu aniversário, a quantidade de pessoas que mandou mensagem, eu acho que você não tem noção, né? Cada mensagem bonita, bacana, e eu olhei algumas, mas confesso que eu não consegui olhar todas, né? Até agora, já tem quase um mês que eu fiz aniversário. Mas eu perco essa noção, mas ao mesmo tempo me traz uma presença. Por exemplo, a gente teve um evento, né? O Kion Day. A gente tem um evento, uma vez por ano a gente tem esse evento que é presencial, que é onde a gente traz, claro, tem que comprar um ingresso para vir, né? Não é um evento gratuito, mas é um evento que pelo menos foi focado em alunos no ano passado. Esse ano talvez a gente abra para seguidores também. Mas a pessoa, enfim, vem pro evento, no momento acontece aqui em Balneário Camboriú, e é um momento que a gente pode olhar, né? No olho do aluno, abraçar o aluno, tocar na mão do aluno, pode conversar com esse aluno. A gente almoçou com os alunos, jantou com os alunos, tiveram palestras. E um cara me chamou muita atenção lá. Até hoje, né? Eu comentei isso com vocês no dia lá. Um dos alunos, nossa, e eu perdi até o nome dele, olha só. Ele me chamou a atenção, é o Roger. O Roger... Não, é o Roger também. O Roger também, mas... É o marido da Elizabeth, né? Isso, o marido da Elizabeth. O marido da Elizabeth. Nossa, me perdoe, esqueci, porque são muitos alunos, ele me chamou a atenção. Por quê? Ele levantou a mão e falou sobre, né, a luta do câncer que ele estava enfrentando. E como eu disse, né, eu perdi minha mãe pelo câncer, perdi minha avó pelo câncer. E quando aquele cara falou pra mim que o exercício, né, ajudou, ou seja, o nosso treinamento contribuiu pra ele lidar com essa doença, na hora ali a minha frequência deu uma balançada ali, porque me veio uns flash na cabeça. Eu falei, cara, eu tô mudando a realidade, talvez eu consegui, né? Claro que quem tem o poder de tirar ou dar a vida é só Deus, mas com certeza, de alguma forma, eu tô contribuindo com a vida daquele cara. É claro que existem vários fatores médicos envolvidos, a própria crença dele em querer melhorar. Paulino, lembrei o nome dele. Paulino, um abraço pra você, viu? Você realmente me tocou com a sua fala no evento. E eu falei, cara, isso vai além até da estética, né? É saúde, aquilo me toca. Então, assim, nesse momento, eu começo a pensar assim, que chega uma hora que sim, você começa a entrar na questão propósito, que é muito bonito isso, falar que é propósito, né? Eu confesso, eu comecei tudo por dinheiro, ponto. Comecei pra ganhar dinheiro, eu precisava ganhar mais dinheiro, queria ganhar mais dinheiro, tinha minhas ambições. Só que hoje, depois de já ter ganhado um bom dinheiro, ainda, claro, tem as minhas ambições, mas, ganhei um bom dinheiro que, sinceramente, eu não passo nenhum tipo de vontade hoje mais no quesito material falando. E quando você chega nesse ponto, você não passa vontades no quesito material, começa a entrar um vazio se você não estiver vendo
propósito, aí entra naquilo que você tá fazendo. Exato. Porque se fosse só pelo dinheiro, poderia parar, falar, vou investir agora esse dinheiro, vou ficar aqui em Balneário, um excelente lugar para investir dinheiro em imóvel, por exemplo, Itajaí, ficar comprando, vendendo imóvel, vou ficar vivendo de dividendos e, ia viver muito bem, obrigado. Mas aí você começa a pensar, cara, mas vai além, eu acho que meu trabalho ainda pode impactar muita gente, ainda pode me gerar, sim, muito receita ainda, muito mais receita do que eu tenho hoje, mas tem o lado propósito. Se fosse só dinheiro, eu acho que eu já teria parado. Então, eu acho que é um pouco em relação a isso, sabe? Sim. Eu perco a noção, mas, nossa, no evento, inclusive, para você que tá ouvindo, não sei em que momento você tá ouvindo esse podcast, mas, cara, procure saber sobre o Kion Day, tá? Venha participar com a gente, que é um evento incrível, presencial, que é o momento que a gente consegue ter isso, né? Ter um contato, ter uma... É incrível. É incrível. A energia é incrível. É energia diferenciada, né? Boa, muito legal. Muito bom esse papo de hoje, gente. Agradeço aí. Para você que tá ouvindo a gente aí nas plataformas de áudio, YouTube, deixe seu comentário, fala pra gente se você gostou desse podcast, qual que é o tema que você tem curiosidade pra ouvir. E aí, ficamos até o próximo. Compartilha aí com a galera, né? Curte, compartilha. E se inscreve no canal, né? Pô, se você não se inscreve no canal, você não é notificado quando tem um novo vídeo. Então se inscreve aí. Até o próximo episódio e... Valeu!